Brasil, ONU e Unesco formalizaram durante o G20 a Iniciativa Global para a Integridade da Informação sobre Mudanças Climáticas. A ação conjunta pretende impulsionar o apoio a ações climáticas urgentes, além de fortalecer pesquisas e medidas para combater a desinformação. Outros países e organizações internacionais estão sendo convidados. Até agora, Chile, Dinamarca, França, Marrocos, Reino Unido e Suécia já confirmaram a participação e vão contribuir com um fundo administrado pela Unesco, que tem a meta de arrecadar de 10 a 15 milhões de dólares. Para discutir a importância dessa ação, eu faço conexão agora com a Afra Balazina, que é diretora de mobilização da Fundação SOS Mata Atlântica. Afra, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Por favor, qual é a análise que você faz dessa ação? É claro que o anúncio é muito bom, mas para funcionar na prática, né? O que precisa ser feito? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly, a você, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui contigo. É uma ação muito importante, realmente deveria mesmo acontecer, muito importante essa iniciativa. A gente tem uma necessidade grande de combater a desinformação, as fake news, né, como a gente fala. As pessoas recebem muita informação, elas se informam hoje em dia por vídeos, por redes sociais, por grupos de mensagens. Então, cada vez mais elas recebem informações distorcidas ou que não condizem com a verdade. E elas têm muita dificuldade de checar, né, se essa informação procede ou não procede. Muitas vezes são pessoas tem pessoas de todas as idades, né, que acabam sendo suscetíveis a essa desinformação, mas principalmente as pessoas mais velhas, né, com mais idade, que acabam ficando ainda mais vulneráveis a esse tipo de coisa. E para a gente realmente conseguir mudar a realidade que a gente tem hoje, a gente já tem sentido na pele, na prática, os efeitos das mudanças climáticas, né? A gente aqui no Brasil esse ano, a gente teve muitas ondas de calor, né? Ao longo desse ano inteirinho, assim. Então o assunto, que era um assunto mais voltado aos ambientalistas e aos cientistas, ele acabou chegando na população de maneira mais geral por conta disso, né? As pessoas reclamando do calor insuportável, com muita dificuldade para fazer suas atividades. Em alguns locais precisou se cancelar aulas, cancelar atividades, o cuidado com a atividade física também com esse calor. Trabalhadores, né, que têm que trabalhar ao ar livre, realmente numa situação de muita vulnerabilidade. Então, isso realmente está mudando a nossa vida. E a gente, para combater e minimizar esses efeitos das mudanças climáticas, a gente precisa agir o quanto antes. A gente precisa que o mundo todo tome atitudes, né? O mundo todo, os governos, as empresas, principalmente quem mais polui, as empresas poluidoras, né? A questão do petróleo e do gás, dos combustíveis fósseis. Então, realmente, a gente precisa ter uma corrente mesmo, uma união em torno desse assunto, para que a gente se mobilize e vá para a ação. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem que esse é um problema real, entenda na prática como ele já nos afeta, né? A gente também teve a questão no Rio Grande do Sul, né? Neste ano, que foi triste, uma tragédia enorme. E também foi provocado, também podemos chamar de um desastre, né? Um evento extremo que pode estar relacionado também à mudança climática. Então, realmente é uma iniciativa muito positiva, mas que agora a gente vai precisar ter muitas ações para que realmente isso traga bons resultados, né? Pois e a iniciativa foi anunciada no G20, como eu falei há pouco, mas enquanto ainda acontece a COP29 lá no Azerbaijão. Inclusive, você esteve na COP29, acho que são ações agora anunciadas importantes que podem, inclusive, aparecer na COP30 aqui no Brasil, né? Conta pra gente um pouquinho do que você viu lá no Azerbaijão e o que trouxe de experiência. Sim, então, como você mesmo disse, está acontecendo a COP29 em Baku, né, no Azerbaijão, e reuniu quase 200 países, né, estão reunidos lá para se negociar, se chegar a acordos que são importantíssimos para o nosso futuro. Entre eles, o financiamento para a questão climática, ou seja, os países desenvolvidos, né, os países mais ricos, eles precisam colocar recursos num fundo
para que isso seja destinado aos países em desenvolvimento, os países com menos condições, né, mais pobres, para que eles se preparem, né, façam a sua adaptação para esse novo clima e também consigam cortar suas emissões, né, mudar sua matriz energética, né? Então, tudo isso eles não vão conseguir fazer sozinhos, eles precisam desse apoio de recursos dos países mais ricos e que muitos deles também foram historicamente os que mais contribuíram para essas mudanças climáticas, com a emissão, né, dos gases de efeito estufa. Então eles têm, né, esse passivo, vamos dizer assim, histórico, que eles precisam agora, né, compensar de certa forma, apoiando outros países que estão em piores condições e que são os que mais são atingidos, mais vulneráveis para a questão climática. E o G20 acontecendo, né, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, ele é um apoio também. O que se decidiu, né, o que se trouxe no G20, ele também pode ajudar a influenciar ao que vem sendo discutido lá na conferência, que se encerra agora nesta semana, né? Então a gente tem uma expectativa grande de que os ministros, agora a gente está numa parte de alto nível, como a gente fala, lá das negociações, então chegam os ministros de Estado, né, passam dos embaixadores, né, das pessoas das embaixadas para os ministros mesmo, os cargos mais altos, que vão agora fechar todos esses acordos. E no ano que vem, a conferência, a COP30, ela será em Belém, aqui no Brasil. Então, no próximo ano, o Brasil vai ter a presidência desta conferência. Então, agora, o presidente é do Azerbaijão, ele está com essa liderança, mas ele já tem pedido o apoio, né, o suporte do Brasil para tentar destravar um pouco essas negociações, porque sempre é uma negociação muito difícil. Realmente, 200 países chegarem a um consenso é um trabalho realmente árduo, né? Mas realmente essa questão de financiamento e também das metas, que todos os países agora precisam anunciar novas metas e se comprometer a ter metas mais ambiciosas para cortar suas emissões, porque sem isso a gente não vai conseguir ficar no que a ciência nos diz que é seguro. A gente, na verdade, concordou no acordo, né, fez um compromisso no Acordo de Paris, em 2015, de não permitir que as emissões, que a nossa temperatura suba acima do 1,5 graus, porque isso realmente vai ser muito perigoso para as pessoas, para os animais, para toda a biodiversidade, né? E também, porém, a gente já teve nesse último ano, com todas essas ondas de calor que eu mencionei, a gente já teve no último ano, um ano inteiro de temperatura já 1,5 graus acima do que a gente tinha no período, né, antes da Revolução Industrial. Então, assim, a gente já vê esse aumento acontecer e a gente já vê esses eventos extremos, né, todo esse impacto acontecer. Então, realmente, a gente precisa de ações emergenciais, urgentes, e chegar num acordo realmente o quanto antes e já para partir para a prática, né? Então, esse dinheiro a gente vai acordar num tanto de recursos que isso vai ser repassado, a gente precisa que esse dinheiro realmente chegue na ponta, para a gente conseguir atuar. Não dá para ficar só no discurso mais, né? Até porque, como você disse, Afra, todo mundo hoje sente os impactos das mudanças climáticas. Foi muito importante te ouvir, estamos sempre de portas abertas. Uma boa tarde para você e até a próxima. Eu que agradeço, Kelly. Uma ótima tarde. Obrigada.